Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Hoje a gente bate um papo com uma verdadeira lenda das areias aqui do Distrito Federal, do Brasil. Ela que começou no futevôlei quando ainda era um esporte meio que dominado quase exclusivamente por homens, quebrou barreiras, conquistou títulos e inspirou uma geração inteira de atletas. Com vocês, Lana Miranda, seja bem-vinda. Um prazer imenso estar aqui. Boa tarde, Dodô, para todo mundo que está assistindo. Enfim, falar um pouquinho de esporte, falar um pouquinho do esporte no DF, né, nessa capital, que eu sou apaixonada. E vamos que hoje tem muita coisa boa para a gente falar. Que legal. Você é filha aqui de Brasília. Isso, filha, nascida e criada em Brasília, amante do esporte, amante aí futebol, vôlei, e gosto de todos os esportes e eu tenho certeza que Brasília hoje é a capital do esporte. Você é uma multicampeã no futevôlei, mas sua história no esporte começou bem antes. Foi no futebol, né? Conta pra gente aí. Isso, eu novinha ainda sempre, eu acho que desde a barriga da minha mãe, já chutava lá, viu, Dodô? Então a gente nascida, criada com meu irmão, com os meus primos, tudo com futebol ali na quadra, no colégio. Então, e eu sempre quis ter esse espírito, eu sempre tive esse espírito e quis ser uma campeã. Então, com essa cabeça muito focada, né? Então, sempre muito dedicada. Meu sonho, eu sonhava em ser uma campeã do mundo. Primeiramente com futebol, porque eu era apaixonada pelo futebol, enfim. Mas, assim, oportunidades, né? Porque comecei a jogar também vôlei no colégio, apesar de ser amante do futebol. Me profissionalizei no vôlei, muito novinha ainda, e no futebol também. E eu falo que aos 14 anos eu tive que tomar a decisão da minha vida, que quando eu cheguei em casa, minha mãe queria que eu jogasse vôlei, meu pai futebol, porque eu estudava de manhã e teria que escolher um dos esportes à tarde. Porque eu já estava assim, profissional nos dois. Então, foi isso, foi uma escolha que eu fiquei sem dormir à noite. Mas eu fui pelo coração, fui pelo futebol, apesar da dificuldade toda. E foi aí, assim que realmente a minha vida começou. Tive uma lesão no futebol, onde eu fui tratar na areia. E nisso, o futevôlei, né, chegando em Brasília, de vários servidores públicos cariocas, militares, né, de diversos cantos do Brasil. Então, assim, eu me apaixonei pelo futevôlei. E aí foi essa união do vôlei com o futebol. Isso ajudou bastante. Com certeza. Você chegou a disputar campeonatos de futebol, inclusive, né? Campeonato brasileiro, tudo. Sim. Fui a dois campeonatos brasileiros. Naquela época, né? Seleção brasileira era Formiga, o começo da trajetória, Fanta, a goleira Meg, Pretinha, Roseli, aquelas grandes craques, né? Que eu falo que foram as nossas inspirações do futebol feminino, né, começando ali. Então, eu cheguei aí a dois brasileiros, sim, representando, era o Gama, jogava feminino pelo Gama Brasília. Então, foi um início aí de um pontapé para a minha carreira. Você jogava de qual posição? Centroavante. Centroavante? Gostava de fazer gol de cabeça. Que bacana. Então, tudo isso culminou, tudo isso ajudou para que você chegasse no futevôlei. Exatamente. Que legal. Exatamente. Aí onde você deu os primeiros passos assim no futevôlei? Em clubes, né? Logo eu comecei jogando ali na BR, no clube do BRB. Meu pai era um funcionário do BRB, então assim, a gente tinha uma quadra de areia e tinha escolinha. E nisso, né, o professor Gabriel, hoje até falecido, ele viu em mim um ícone, falou assim, cara, essa menina, ela tem uma estrelinha a mais. E a gente começou a treinar e ele começou a colocar isso na minha cabeça. Você vai ser uma campeã de futebol. Então, assim, eu quis muito isso. Então, eu treinava muito, me dedicava bastante, tinha que estudar, né? Eu falo que até meu que se eu perdesse um jogo, eu tinha que ficar ajoelhada lá no milho. Eu apanhava em casa. E a escola era obrigação, então eu tinha que ter a minha obrigação ali, mas ele, graças a Deus, minha família, meu pai me incentivou muito a, enfim, chegar onde eu cheguei hoje, ao futebol ter sido esse ícone na minha vida. Quando você começou, tinha muitas mulheres fazendo futevôlei ou não? Você era, assim como no futebol também, tinha que disputar com rapazes também, com meninos? Como é que foi esse começo? Exatamente, não tinha mulheres, principalmente, né, a dificuldade já do futebol, que já eram poucas devido, né, muito preconceito, muito machismo ainda, porque o futebol, né, a gente vem de uma geração que os homens são machistas, são preconceituosos. Então, no futebol era mais difícil ainda. Então, eu, assim, foi uma percussora mesmo. Até em Brasília tinha algumas mulheres que já faziam esporte,
que inclusive vinham do futebol. Algumas até sofreram algumas lesões, e aí a areia não precisava, né, do contato físico que o futebol tem. Então, o corpo feminino ele é diferente do corpo masculino com relação à força, a tudo. Então, as mulheres machucavam muito jogando futebol. Então, na areia já não, você não tinha contato físico. Era um esporte que requer muita agilidade, muita dinâmica e muito condicionamento físico. Então, era tudo que as mulheres queriam, né? Ficar bronzeada, com um pernão, né? E assim, e as mulheres começaram a praticar. Mas, quando eu comecei, realmente era muito difícil mesmo, até porque o esporte não era conhecido, não era divulgado, não tinha patrocínios, então, cada vez mais difícil. Aqui em Brasília, existem alguns espaços para quem quiser aprender futevôlei ou não? É mais complicado? Eu quero aprender a jogar futevôlei. Aqui em Brasília tem? Hoje, né? Hoje tá bombando. Hoje você joga onde você quiser, o dia que você quiser. Brasília se tornou, né, a capital do futevôlei também, porque eu lembro que o primeiro campeonato que eu cheguei no Rio de Janeiro, muito novinha, elas falavam assim, mas peraí, você mora em Brasília e Brasília não tem praia. Isso. Você joga onde, Lana? Cara, eu jogo em quadra de areia. Mas que areia? Falei, eu não sei que areia. Areia de parquinho, se é de construção, se é de rio, se é da praia, eu não sei, só sei que tem areia. Então, assim, muitos clubes, muitas arenas construídas, né? Muitos parques, todos os parques hoje tem, muitas residências tem. A gente tem aí a presença de vários jogadores de futebol que aposentam e aí são apaixonados pelo futevôlei. Então, isso fez com que também o futevôlei desse um boom, porque aparece, quanto mais o esporte aparece na mídia, mais o esporte cresce. Então, todo mundo quer saber, quer ver aqueles ícones, aqueles jogadores de futebol e falam assim, nossa, o que ele está jogando? Que legal esse esporte, quero aprender. Então, acho que foi um crescimento do futevôlei com relação a isso. E hoje, Brasília é um celeiro de atletas, tem muitas arenas, tem escolinhas, como eu falei, de segunda a segunda realmente em todos os parques, em todos os clubes. Se você quiser procurar, pode procurar aí perto da sua casa, com certeza você vai encontrar uma arena, uma escolinha e um professor dando aula. Que legal. Você contou que seu pai gostava que você jogasse futebol. A mãe queria que você jogasse vôlei. Isso. Quando você deu a notícia, eu quero jogar futevôlei, como é que foi a recepção? Não, eu tive que escolher entre o futebol e o vôlei naquela época. E aí eu escolhi o futebol. Como eu te falei, eu fui pelo coração. E aí dentro do futebol eu me machuquei. Aí eu me machuquei e fui tratar na areia. Para os fisioterapeutas aí, eu trabalho de propriocepção na areia. E aí foi aonde eu conheci o futevôlei. E aí, enfim, meus pais ficaram encantados. Eles independente do que eu quisesse, eles iam me apoiar. E me deram maior força, né, em todos os campeonatos, em todas as viagens. Era muito difícil. Principalmente atleta, mulher, num esporte que a gente não tinha apoio nenhum, não tinha patrocínio nenhum. Então foi realmente muito difícil, mas eu tive apoio dos meus pais. Isso para mim foi mais importante. Qualquer pessoa pode jogar futebol, ou tem que saber jogar futebol? Não. Muito pelo contrário. É dedicação, é treino, não é fácil. Né? Não é um esporte que é com a mão. E outra coisa, você tem um terreno que é areia. Às vezes, se eu te colocar para fazer um treino na areia, se você andar para trás na areia já é difícil. Imagina você jogar e ter que, né, usar os membros sem as mãos. Então, assim, não é fácil realmente, mas é um esporte muito gostoso. É muito legal você chegar numa praia e bater uma altinha, né, com seus amigos, com a sua mulher, com a sua namorada, com o seu namorado. Enfim, é muito legal você ter essa interação hoje em dia, quando você chega em qualquer lugar com uma bola. Hoje não é só mais os homens, né? As mulheres já chegam com bola embaixo do braço para fazer uma altinha, jogar um futevôlei. Então é muito legal. E o esporte está explodido aí. Tem muita gente que joga futebol e acha que vai ter facilidade no futevôlei. Não é bem assim, né? Não é mesmo, né? Porque apesar de você ter o domínio do futebol, é como eu te falei, o terreno é diferente. O futebol você corre com a bola no chão, para frente. Você tem que o futevôlei você tem que jogar a bola pro seu parceiro. Aí o futebol você domina para você. Então, você tem a facilidade do toque, realmente, mas a dimensão da quadra, os 3 toques, é muito diferente do futebol. A bola também é diferente? A bola do futebol é dura,
porém leve. A do futebol ela é mais pesada um pouco e macia. É diferente da do vôlei também. Exatamente, muito diferente da do vôlei. Ela é específica, Dudu, por exemplo, para o vento. Para ela não se deslocar com o vento. Porque já que a gente não tem a mão, então, assim, qualquer movimento que a bola pega com o vento, fica de difícil acesso à recepção. Então, a do vôlei, por exemplo, é muito leve, né? Você vê que a bola do vôlei é muito leve, mas você tem as mãos, então fica mais fácil. Ela pode sair um pouquinho do percurso, que com as mãos fica um pouco mais fácil. Você já disputou campeonatos no mundo afora. Tem um campeonato que ficou marcado assim na tua memória? Você é multicampeã. São 10 títulos mundiais, né? São mais de 15 vezes que eu fui para fora do país, representando o Brasil, com imenso orgulho. E eu falo que cada campeonato, Dodô, tem um gostinho, tem um aprendizado, tem uma cultura diferente. Eu lembro quando a gente foi para Dubai também, foi de uma experiência, de uma cultura, de um aprendizado muito relevante para minha carreira. O meu primeiro campeonato, quando eu estive nos Estados Unidos, né, que não foi fácil de chegar lá, a gente não tinha essa mídia que a gente tem hoje, então assim, eu não via as meninas treinando, eu não sabia como é que elas jogavam, eu tive que treinar muito, eu tive que ir no escuro, e sem falar que eu tive que ir, Dudu, já com uma certeza que eu ia ganhar, senão não voltava, por causa da premiação. Eu sabia que a premiação pagava passagem, então eu era obrigada, ou você ganhava, senão eu estava lavando prato até hoje lá. Então, assim, foram várias... A Grécia foi muito legal. Foram várias viagens que cada um teve a sua especificidade, assim, com relação a outro país, a você estar representando o seu país. Então, assim, foram conhecer a Europa, conhecer a Ásia. Cheguei aí, Filipinas também foi muito marcante. Enfim, eu acho que a minha primeira, claro, eu acredito que o meu primeiro título, né, mundial para mim foi um marco na minha carreira, na minha vida. E depois, em 2017 também, que eu tive na Espanha. Então, foi com a Rai, era uma menina, foi um campeonato que marcou muito também a minha carreira. Enfim, eu acho que, como eu te falei, cada um teve uma estrelinha ali de... Os campeonatos são disputados em duplas. Como é que é a escolha da dupla? Você escolhe por afinidade... Ou é aquela rotina de treino, ou de repente não. Você de repente já disputou algum campeonato que você nem se dava tão bem com a sua parceira, mas tinha que disputar. Como é que é essa escolha da parceria? Cara, a dupla é quase um casamento, né? Porque você tá ali, você tem que treinar, você tem que se ver, né? Apesar de eu morar em Brasília, eu nunca... o começo da minha carreira que eu treinei com a Marcinha, que era aqui de Brasília, mas as minhas outras parceiras todas eram de estados diferentes. Então... as pessoas perguntavam, como é que você treina? Eu falava até via WhatsApp, né? Naquela época era o Nextel, lembra do rádio Nextel? Eu falava que eu treinava via Nextel. Mas, enfim, eu sempre se encontrava antes da competição para treinar, né? A escolha da dupla realmente pela afinidade de jogo também. Foram algumas duplas... Eu não tive várias duplas na minha carreira. Eu tive duplas específicas que eu fiz um longo espaço de tempo. Diferente do masculino. O masculino, eles trocam mais, eles têm uma variedade maior, às vezes, de atleta. O feminino não, parece que as mulheres são mais fiéis, assim, ficam com aquelas, com as parcerias mais tempo. Então, a gente vai muito pela afinidade, pelo jogo, né? Então isso é muito importante, até mesmo pelo espírito tanto de querer ganhar, de querer lutar, de querer estar ali se dedicando e treinando. Então isso é muito importante na dupla, a gente tem que ter uma confiança também, porque acaba que a parceria, ela é dentro de quadra, mas ela é fora, porque a gente está viajando sempre, a gente tá com né, tá sempre com a dupla, então tem que ter uma afinidade também, o fora quadra, que é muito importante. E acaba que vira uma irmã, né? Assim, até eu lembro até que, até para desfazer as duplas é difícil. É como você vai terminar um relacionamento, um casamento, um namoro, fica até com aquele frio na barriga. Você fala, caramba, porque a partir dali você vai, né, ter outras atletas
no cenário que você vai ter que escolher. Então é isso, é pela afinidade também. Como é que é a tua rotina de treino? Você treina todo dia ou não? Você tem uma escala ou isso se intensifica quando está perto de campeonato? Como é que é a tua rotina? As pessoas perguntam, você treina todo dia? Eu falo, não, eu treino um dia sim, outro também. É todo dia, não tem como, porque o futebol ele cresceu muito. Hoje em dia a gente tem que treinar bastante. E a parte física também. Hoje a gente tem um treino mental, hoje a nossa fisioterapia é preventiva, né? Antigamente a gente só ia para fisioterapia quando você se machucava. Hoje não. Hoje eu tenho que ir pelo menos 2 vezes na semana passar lá no meu físio, né? As aulas de mobilidade, as aulas de concentração. Então, assim, tem a parte nutricional. Então, você fala, cara, você tá o dia inteiro envolvido com o seu trabalho, com o seu treino. Então, tudo é um treino, é uma dedicação. Eu treino, sim, na areia mais umas 3 vezes por semana. Tem final de semana que eu tenho que jogar. Tem final de semana, se eu sentir alguma dor, mas a gente sente dores todos os dias. Eles falam sempre isso, né? Quem é atleta profissional tem que conviver com a dor. Exatamente. Mas você só faz isso, você só joga futebol e você não tem dor, você gosta, você ama o que você faz, né? Que é muito bom. Muitas pessoas falam, mas é muito bom, né? Fazer o que você gosta, cara, é maravilhoso. Mas, você acha que eu quero treinar, acordar cedo todo dia com dor para ir jogar e treinar? É muito difícil. Nós mulheres, principalmente, a gente tem nossos períodos menstruais, que às vezes a gente, cara, temos dores, temos cólicas, e faça chuva, faça sol, você tem que treinar. Então, assim, é uma dedicação, é muito doloroso. Então, não é só a dor em si, mas o todo também. Então, você tem que estar ali fazendo a sua parte de prevenção. Mas, assim, é como eu falei também, toda dor tem a sua gratificação. É tudo gratidão, porque depois, quando vem o resultado, a gente sabe que não é fácil. Para eu chegar onde eu cheguei, quantas e quantas vezes eu tive que perder? Que legal, você é 10 vezes campeão mundial. Mas peraí, quantas e quantas vezes eu tive que perder para chegar a isso? Sofrer, lesão, cirurgia, tudo isso. Então, assim, nossa cabeça tá a todo momento oscilando. Então, a gente tem que estar bem preparado. Teve algum jogo que, de repente, você fala assim, nossa, esse jogo aqui, um campeonato final, tá perdido. Aí você vira para parceiro e fala assim, vamos ter que virar esse negócio. Tem algum jogo assim? Tem vários, né? Assim, mas tem um marcante na minha carreira, que até a galera fala que é dos 10-0. 10-0. A gente estava numa final em Goiânia. E o futebol, ele é o seguinte, a final são 3 sets de 18 pontos, né? E se você empatar em sets, você disputa um set de 15, que seria o tie-break. Né? Então, a gente ganhou o primeiro set, elas ganharam o segundo set e a gente foi pro tie-break. E nesse tie-break, que era de 15, elas abriram 10-0. Caramba. Você olha pro placar, meu Deus, e agora? O placar, você olha pro céu, Dodô. Você olha assim, você fala, Deus, aparece agora, por favor. Aí, eu pedi um tempo. Aí, a minha parceira, desesperada, assim, afobada, eu falei, senta aí. Caraca, ela sentou. E eu não falei nada. Aí ela, você não vai falar nada? Não. Olha só, vamos fingir que a gente tá no treino. Lá, você é de onde? Você é lá do Rio? Finge que você tá lá agora, lá em Copacabana, jogando, treinando lá com o pessoal. E eu vou fingir que eu tô aqui no clube e tal. Respira. E foi dessa forma. A gente volta pra quadra. Tava 10-0. A gente fez 2 pontos. Aí ficou 10-2. Elas fizeram 11. Aí, quando elas fizeram 11, a gente fez 4. Elas fizeram 12, a gente fez 6. Elas fizeram 13, a gente fez 8. E desses 8 pro 13, a gente conseguiu empatar 13-13. 13-13. Não, foi assim. E eu já não. E nesse momento, Dudu, eu já estava jogando, eu já não olhava mais pro placar, eu já não conseguia mais. Porque eu falei, cara, agora a gente tem que. E dos 13-13, elas fizeram 14, a gente foi pro 14. E aí empatou, vai a 2, né? E a gente fez 16-14. Eu lembro que a minha parceira, cara, caiu, chorou. As outras, assim, as meninas, até hoje eu brinco, né, com as adversárias na época.
Elas falaram que ficaram um mês sem dormir. Falaram, cara, aquele jogo. E a torcida, aquela atmosfera que ninguém acreditava. Tava todo mundo assim. E eu olhava pro meu pai tem um bigode, até o bigode dele já tinha subido. E assim, foi uma atmosfera muito legal. Foi um jogo que ficou bem marcante na minha carreira. E eu até hoje já arrepia, né? Então. Imagina. Então, é bem legal porque às vezes você acha que tá tudo perdido na sua vida, que você não dá conta, e é só você respirar. Respirar e saber que tratar as coisas com mais leveza, tirar o nervosismo. Eu acho que esse é um trabalho, eu falo não só no esporte, em toda a sua vida. Se você consegue, né, se silenciar um pouco, porque naquele momento ali onde eu falei para ela que a gente ficou em silêncio, no tempo que a gente conseguiu, e eu acho que o silêncio traz essa paz, essa tranquilidade, porque a gente sabe o que a gente tinha que fazer, porque a gente treina para isso. Quando você treina, é tudo muito repetitivo na sua vida. Se você está fazendo a repetição, você sabe o que você tem que fazer. Então, no momento que você tem a paz e a tranquilidade, seu corpo vai executar. Então, eu acho que é isso. Esse foi um aprendizado, assim, que eu levo até hoje, em toda a minha carreira, que em momento algum desista. Porque você pode dar a volta por cima. Legal. A vida de um atleta, ela é muito sacrificante, né? Tem algum momento que você pensou assim, cara, eu não aguento mais, vou desistir, vou tentar fazer outra coisa da minha vida? Aconteceu esse momento na tua carreira? Várias e várias vezes mesmo. Principalmente no começo, a dificuldade que nós, mulheres, né, como eu te falei, pelo preconceito, pelo machismo. Eu lembro que na minha época do futebol, Dudu, os caras jogavam, a gente usava os uniformes deles pra gente treinar. Caramba. Os uniformes sujos, os uniformes que eram grandes. Terminava o jogo dele. Isso, os calções eram grandes, a gente, cara... Então, assim, hoje, né, o uniforme feminino foi feito, né, a blusa é mais acinturada, os shorts são mais curtos, aquela coisa. Mas, assim, em vários momentos eu pensei em desistir, aí logo eu tive uma lesão também no joelho. Foi um momento muito difícil também na minha carreira, porque onde eu chegava, todo mundo, e joelho, ele não melhorava. E aí quando eu voltei a jogar, mais uma vez, mais uma lesão por cima da lesão, então aquilo pra mim foi muito angustiante, eu tive que mudar de cidade. Eu saio, fico em Brasília 1 ano fora de Brasília, pra dar uma esparecida e voltar. Então, assim, E também eu lembro que no meu 10º título mundial, quando eu voltei, eu já estava um pouco... É cansativo você treinar muito, né? São 29 anos de futebol. Então, é exaustivo. Você treinar, você tem que fazer dieta, você tem que fazer... Então, assim, não é um período de tempo. É quase uma vida. Uhum. Então, assim, quando eu cheguei do meu título, eu falei, eu não quero mais. Eu vou dar um tempo, eu preciso de dar um... E foi tão engraçado que o meu técnico passou o meu treino, que era de 8 horas da manhã para 7 horas da manhã. Quer dizer, 1 hora menos, eu vou ter que acordar mais cedo para preparar. Logo agora? Logo agora que eu já não tô querendo mais assim. E aí foi onde ele falou assim, se você não quiser, você abandona agora. Tipo assim, você quer ficar fora do pódio? Você quer? Olha aí as meninas todas treinando. E aí naquele momento eu falei, não, eu quero. E aí eu não entendia o porquê dele colocar 1 hora mais cedo o meu treino. E eu chegava no treino mal-humorada, não querendo, porque, eu tinha acordado muito cedo. Nem fala comigo. Eu olhava pra ele assim, não fala comigo. Então, assim, mas depois de um tempo eu entendi. Eu entendi que quando você tá naquele... no seu habitat normal, zona de conforto, na sua zona de conforto, no seu habitat que está tudo tranquilo, você vai deixar fluir e não vai dar valor para aquilo. Uhum. Então, quando você sai da sua zona de conforto um pouquinho, que aí é onde você vai dar valor. E eu consegui entender isso, Dudu, só, né, na frente, só um pouco mais lá na frente, depois de 1 ano e 2 anos, que eu falei assim, cara, foi por isso que você me colocou para treinar 1 hora mais cedo, foi para você sair da sua zona de conforto. Então, eu tenho tem uma frase que eu falo muito, que o que não te desafia, não te transforma. O que não te desafia, não te transforma. Se você está sendo desafiado, se você, sabe,
você vai ser transformado. Então, isso para mim ficou muito marcado na minha carreira. E é aquilo, toda vez que você acha que você está na sua zona de conforto, você tem que ser desafiado, só para você se transformar. E é como eu te falei, é tudo na nossa vida. E era isso que eu ia te perguntar, que hoje você já é uma referência, 10 vezes campeã mundial. Teve aquele momento que você, como atleta, fala assim, eu vou chegar lá. Quando a pessoa chega lá, é mais difícil. Chegar não é tão complicado quanto permanecer. Isso. Então você hoje, quer queira, quer não, você é um atleta a ser batida, digamos assim. Você é referência para muita gente. Como se você se mantém esse nível de competitividade? Fala assim, eu tenho que chegar lá. Como é que você lida com essa pressão? Porque todo mundo está de olho em você, nos seus treinos. Hoje com rede social é muito mais vídeos, fácil. Né? Como é que você lida com essa pressão? Mas é o que eu falei, né? Tudo desafiador. Então, para eu chegar, para eu me manter, se eu quero atingir o ponto mais alto, né? Essa competitividade que a gente tem que ter. Eu falo que até hoje, quando eu entro numa quadra, eu tenho aquele friozinho na barriga. E eu falo que quando eu perder isso, é o momento que eu vou parar de jogar, que eu falo, eu não sinto mais aquele friozinho na barriga, que é gostoso, que é o lance do ser atleta. É onde o sangue corre. Então, assim, é muito bom participar, de competir. E principalmente quando a gente está, né, buscando o título, quando a gente quer alguma coisa. Eu falo que todo esporte, cara, você tem que querer. Você tem que querer. A partir do momento que você quer, eu falo que Deus abençoa o esforço da busca. Tudo que você busca, Deus te abençoa. Tem um momento certo, tem a hora certa. Mas não desanime, continue buscando. E é muito bom. E isso, para mim, hoje é um orgulho. É um orgulho de eu estar, né, tão como um atleta há tanto tempo no cenário e com tantos títulos e ainda no pódio. Então, quando eu olho para trás, eu falo, cara, é uma história realmente de vida. Às vezes nem eu tenho noção disso, né? Que é tanto tempo e é tão difícil isso para o atleta por isso. Porque, cara, são muitos desgastes, é muito esforço, é muita dor. Mas hoje eu tenho orgulho, sim, né, de tudo que eu passei, de ter continuado. Eu falo que não foi fácil, mas eu perdurei. E o orgulho que eu tenho de levar até Brasília, de levar minha cidade, de ter encarado isso com tanta firmeza, porque não é fácil. Mas eu tive apoio também da minha família. Eu sei que o espiritual conta muito também quando a gente tem, né, uma fé inabalável, quando a gente tem pessoas ao nosso redor. A minha equipe é maravilhosa, só tenho que agradecer. Então, se eu estou aqui hoje é por esses pontos, né, que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. Hoje, isso é esse ícone realmente para o futebol feminino, eu sou muito feliz. E eu falo que eu quero passar isso de gerações para gerações, porque é muito importante. Tudo que eu sou hoje, toda essa minha energia, essa minha alegria vem do esporte. E eu olho para as crianças, para os adolescentes e falo assim, se eles não tiverem esporte na vida deles, eu não sei o que será, né, do futuro dessa nova geração. Porque o esporte, ele vai te dar a sua personalidade, seu caráter, né? O saber ganhar é muito bom, mas o saber perder é muito importante. Então, para as novas gerações, a gente tem que passar, né, essa experiência. Eu fico até arrepiada de falar, porque o esporte, ele salva vidas, realmente. E hoje a gente vive nesse momento de tudo é instantâneo, tudo tem que ser para já, e o esporte mostra realmente que é o contrário. É o contrário. Você tem que se preparar, se dedicar para você conseguir o resultado lá na frente. Exatamente. Todo mundo quer esse imediatismo, né? Isso. Imediato, tem que ser agora. Você pega na rede social. Fiz um treino hoje, amanhã já vou ganhar um campeonato, não é assim? Não é assim. Exatamente. E as ou perdi pessoas um campeonato, acham... ou desistir. Exato. A gente tem que ter uma maturidade para encarar isso e para saber que é tudo um processo. E que dentro do esporte, que dentro da nossa vida é um processo, dentro do seu trabalho, do que você quer para sua vida, do seu futuro, do seu objetivo, que você não vai conseguir. Eu vou treinar 6 meses, mas... E aí reclama, não, porque tô 6 meses treinando, tô há 1 ano. Cara, quantas e quantas vezes eu tive que chorar, eu tive que enfim, dormir, né, com aquele pensamento ruim, mas se você quer, você treina mais, se dedica mais, né? Eu tenho até um exemplo que eu gosto sempre de falar. Quando eu cheguei na casa da minha prima,
Dodô, a minha priminha, né, a filha dela, tava com uma medalha no peito. E aí ela falou assim, mostra pra sua prima, que é campeã, que você ganhou uma medalha. E aí ela veio, Dodô, com aquela medalha, expondo, né? Orgulhosa. Eu falei, nossa, que linda, você ganhou uma medalha, você ficou primeiro, segundo ou terceiro? Aí a minha prima falou, que isso, prima? Todo mundo tem que ganhar, senão você vai frustrar a criança. Eu falei, todo mundo? Como assim? Só ganha medalha quem fique primeiro, segundo e terceiro. O terceiro tem que treinar muito para chegar em segundo, o segundo treinar para ficar em primeiro, e o primeiro continuar treinando para ser imbatível. Então, assim, a frustrar a criança. Então, assim, a criança já cresce com aquele pensamento que tudo é muito fácil, que tudo ela vai conseguir ganhar, que tudo... Então, às vezes, aí lá na frente tem um não numa entrevista de emprego, depressão, pula da ponte, crianças, né? Então, assim, não é por aí. Essa é a magia do esporte. Essa é a magia do esporte, é realmente você saber que se você não treinar, você não vai chegar. Você tem que ganhar medalha, mas você tem que estar entre os 3. Não é todo mundo que vai ganhar. Você tem que se dedicar. E é treino. Realmente, a gente sabe do dom, né? Muitos atletas nascem com dom. Eu falo que eu sou uma atleta, né? Que eu vim do futebol, vim do vôlei. Eu tenho o dom do esporte. Mas se eu não treinar, não adianta. Você vai ficar para trás. E é muita dedicação. É treino, treino e treino. Então, essa é a geração que a gente tem cada vez mais que colocar realmente o esporte na vida delas. Aquela frase que a gente escuta muito no esporte, né? O trabalho vence o talento, quando o talento também não trabalha, não se propõe. Quantos exemplos a gente tem aí em várias áreas do esporte, né? Uma referência que a gente sempre comenta, geralmente nas rodas dos amigos falando de esporte, é o Cristiano Ronaldo aí, que todo mundo fala assim, ele nasceu tão habilidoso quanto outros jogadores, mas pela dedicação dele... Quanto o Messi. É isso, pronto. Eles fazem essa comparação sempre dos dois. Exato, o Messi é o dom, né? É o dom dele, é natural. É natural o dom. Pega a bola, você já sabe que... Exatamente. E aí vem o Cristiano Ronaldo, uma máquina. Uma máquina de trabalho, de treino, dedicação, de alimentação. Então, assim... Mas o Messi, mesmo ele tendo dom, e se ele não treinar, ele vai ficar para trás. Então é isso. Você dá aula também de futebol? Então, eu não tenho tempo. A minha vida é tão corrida porque, aliás, os próprios meus treinos gastam, né? Hoje em dia, eu estou dentro, né, da Secretaria da Mulher, eu desenvolvo projetos, eu faço competições. Eu tenho um projeto lindíssimo que eu falo que é o meu xodó, que é o campeonato Praia do Cerrado, né, que foi o primeiro campeonato a nível nacional que igualou a premiação do masculino e do feminino, porque a gente ainda passa também por essas barreiras. Você acha que o feminino... Pois é. As premiações são iguais? Teoricamente devia ser assim, né? A sua passagem é a mesma que a minha? Sim. Não tem diferença. O seu vestuário, a sua roupa é o mesmo valor. A sua comida é o mesmo... Sim. Então, assim, o porquê... que às vezes algumas premiações, né, são maiores do que outras. A gente entende, claro, eu também não sou hipócrita, a certo modo, para dizer, Dodô, que em alguns esportes, realmente, a gente tem o nível do futebol. A gente sabe que o futebol, a vendagem, o que o futebol masculino proporciona em termos, né, de tudo, de popularização para o mundo, realmente é muito maior do que o feminino, mas não pode ser discrepante. Essa distância não pode ser tão grande assim. E a gente sabe que alguns esportes de areia, assim como o vôlei, já se igualou, o beach tênis também, as premiações já são iguais. Então a gente tem aí o futevôlei com alguns ainda campeonatos, alguns organizadores que as premiações ainda são maiores. Então, assim, aí foi um campeonato que eu, como atleta, né, que eu falo que nós mulheres, a gente bate escanteio, corre pra cabecear e ainda tem que agarrar a bola. Que a gente se vira nos 30, porque ainda sendo atleta, organizadora, ainda participo, né, de várias palestras, ainda faço clínicas. Então, assim, eu não tenho tempo realmente de dar aula, de ter uma escolinha, de ter um CT, porque eu viajo muito também, até mesmo para competir, para fazer essas palestras, né, motivacionais, falando do esporte, falando um pouco da minha vida. Então, eu realmente não tenho ainda, tá? Mas é um projeto futuro. Quem te acompanha pelo Instagram vê que você bate bola com grandes nomes aí do esporte. Tem alguma história engraçada, alguma história?
Ah, com certeza, né? Eu falo que o futebol ele cresceu devido a esses ícones, né? Do nosso futebol, do nosso esporte, praticarem o futebol. Então a gente tem desde a maioria dos jogadores de futebol, desde da época do Romário, que eu era grande fã, sempre fui muito flamenguista. E eu lembro que eu estava disputando um campeonato no Rio de Janeiro, foi meu primeiro campeonato. Era até misto naquela época. O homem que jogava com a mulher, um homem e uma mulher. Né? Hoje a gente não tem, assim, oficial, pela confederação, federações, campeonatos mistos. Porque ou é masculino ou é feminino. Por causa do COB. Para você se tornar um esporte olímpico, você tem que ter o feminino separado do masculino. E aí, naquela época, a gente estava jogando um campeonato misto. E eu escutei alguém falar assim, olha o palitinho. Mas eu não estava entendendo o que era. E aí, quando eu fui sacar, que a gente faz um montinho para sacar. E aí tinha realmente um palitinho de espetinho enfiado no montinho. E eu tirei o palitinho. Quando eu fui jogar para fora, quando eu percebi quem é que estava falando comigo, era o Edmundo e o Romário. Os dois juntos. Naquela época que eles eram parceiros do Flamengo, eles criaram os Bad Boys, eles criaram um rap, um funk, alguma coisa assim. Pronto, os dois. O juiz apitou, eu fiquei olhando pros dois. E meu parceiro, bora, parceira! E já tinha apitado o jogo. E eu, caraca, o Romário, a gente não tinha tanto acesso. A gente não tinha acesso. A gente só via ele pela televisão. A gente não tinha acesso de mídia, de nada, né? Então, assim, isso marcou muito a minha carreira. Logo depois disso, hoje, o Romário, o Edmundo, que são grandes amigos, a gente joga junto, né? O Romário tem uma casa aqui que ele tem uma quadra de futebol. Então, vira e mexe, a gente joga futebol aqui. O próprio Edmundo também, sempre quando eu vou pro Rio. Então, hoje virou amigo de vários eventos a gente participar junto. Já contei essa história para eles, assim. Eles nem lembram, enfim. Mas isso marcou minha carreira. E agora, né, há pouco tempo, a gente tem também a Milene Domingues, que é uma grande adepta do futebol, uma grande incentivadora, apoiadora do futebol feminino. Hoje ela está na delegação do Corinthians, jogou pelo Corinthians, um grande ícone do futebol feminino. Temos a Vicky, aqui de Brasília também, que ainda tá no Corinthians, enfim, seleção, é uma grande atleta, né, representando a mulherada. Então, né, semana passada, tive lá em Santos e tive a oportunidade de jogar com o nosso Ney. Pois eu acompanhei lá no Instagram. Como é que foi esse convite? Vocês têm amigos em comum? Como é que surgiu essa parte? E vocês jogaram juntos? Jogamos juntos, cara. O Neymar, enfim, é um ícone, é aquilo, né? O dom que ele tem, né? O dom que ele tem do futebol junto com o treino, claro. E um grande atleta, eu sou muito fã. É um menino, cara, é um menino Ney, realmente. ele é muito resenha, ele gosta de jogar, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de desafiar. Então, o futebol ali pra ele é uma diversão, claro, né? Mas é que é muito gostoso. Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar com ele lá em Santos, na Arena Zevo. E ele tava jogando, inclusive, era um outro jogo, era o Padball, né? Padball, que é um jogo de tênis, que tem aquele vidro e tal. Padball, é isso mesmo. E aí, ele tava na arena e quando ele viu, e era só mulher jogando. E aí, realmente, né, quando a gente falou assim, qual é, Ney? Não vai jogar uma com a gente não? Meio que desafiando ele. Como é que é? Ele, como é que é? Vou agora. E ele não quis nem saber se era só mulher, se não tinha. Então, cara, ele entrou, jogou com todas. Então, assim, cara, é um ícone, né, da nossa seleção brasileira, do futebol brasileiro, e um ícone mundial. Então, foi muito bacana, muito legal jogar com ele, eu fiquei super feliz. E o futebol é muito plástico, né? Muito bonito. Isso. De se ver, porque se vê a habilidade, o jeito de passar a bola, os pontos feitos de ataque. Exatamente. Cara, como é que a pessoa consegue alcançar o Shark Attack lá? Né? E na hora de cair, meu Deus do céu, como é que pode, né? Tem que ter essa flexibilidade toda aí. É um esporte que é muito plástico, e cada um tem a sua particularidade. Cara, o Neymar, ele teve uma hora que ele, ao invés de ele pegar a bola de peito, ele virou e pegou de costas. E assim, todo mundo, caramba, ele é muito habilidoso. Então, assim, você tem a sua particularidade. Às vezes você vai atacar de lado, ou eu de frente, eu vou atacar uma bola de ombro, né? Eu vou pegar uma bola de bicicleta. Então, tem o Shark Attack, tem o pingo do Shark Attack. Eles agora estão tirando o Shark Attack. Então, assim, cara, são N
N O motivos esporte está de... sempre se reinventando. Exatamente, ó, N bolas que você pode fazer. É muito legal. Então, assim, é um esporte que eu sou suspeita para falar, né? Apaixonada, então é muito legal. Teve alguém assim que você foi jogar e quando você olhou, caramba, você tremeu assim, alguma pessoa que era teu ídolo, que você sempre teve o sonho, assim, opa, Esse aí, eita, o nome dele, Ronaldinho Gaúcho. é mesmo. Cara, quando eu vi também Ronaldinho Gaúcho jogando... Outro monstro, né? Cara, e que pessoa que ele é, que irmãozão. Cheguei a ir jogar na casa dele, lá no Rio de Janeiro. Então, é uma simplicidade, uma humildade. E, cara, é um cara também que, se você vê a bola com ele, parece que tem um imã. Ele tem uma parceria com a bola. O Ronaldinho Gaúcho realmente é o bruxo, né? É o bruxo. Hipnotiza, né? Você fica assim, Cara, caramba. ele tem um dom, uma coisa de Deus que é muito legal. E no futebol, então... Aí é que ele faz a resenha dele, aí que ele gosta de fazer as firulas, né? A gente tá falando desses nomes aí, mas você que ainda não acompanhou a Lana jogando, é mais ou menos a mesma coisa. Ah, não, É muito claro. Assim, meu Deus, como é que ela consegue alcançar essa bola? Um raciocínio, assim, é fora de série. Agora vamos falar da Lana fora das quadras, do futebol. Você já falou que está envolvida com vários projetos. Sim. Mas sua vida não é só futebol, não. Os seus momentos de lazer, tem outras coisas que você faz além do futebol? Tem, sim. Aí eu vou pro clube, no momento de lazer, que eu tô descansando, faço o quê? Jogo futebol. Ah, não, gente. Que loucura, né? Às vezes eu chego numa praia, quero descansar. O pessoal me vê, não, joga só uma comigo. Eu falo, não, eu jogo, porque não tem jeito, né? Não é só isso. Gosto, né, muito, né, de fazer outras coisas. A gente que é da atividade física, a gente tá... Não tem como a gente também não ficar parado. Então, fora do futebol, eu gosto de praticar outros esportes, gosto de estar me reinventando também, gosto muito de ir para a água, tem alguns esportes, né? A própria canoagem aqui, canoa havaiana, aqui em Brasília a gente tem muito. Então, assim, adoro estar em contato com a natureza, às vezes, né, fazer uma caminhada numa cachoeira, alguma coisa, né, ligada à natureza, assim, também. E, enfim, mesinha... A gente às vezes está jogando altinha na praia, está jogando mesinha, adoro. Adoro estar na praia também. Então é uma vida muito ativa, né? Enfim. E estar com a minha família, em casa, fazendo um churrasco com os amigos, é o que a gente mais gosta de fazer realmente. Tem algum restaurante, algum local aqui de Brasília que quando você fala assim, cara, eu preciso dar uma esparecida... Ralei bastante, voltei de um campeonato, eu mereço. Eu vou enfiar o pé na jaca. Isso. Tem algum lugar aqui na cidade? Tem sim. Amo o Italianíssimo. Ali na Asa Norte, com meu amigo Marcelo, que ele é o chefe lá. Ele prepara sempre uma massa e a gente gosta também, toma um vinhozinho. Apesar que a gente, dependendo dos dias da competição, mas a gente merece, né, Dudu? De vez em quando, colocar o pé na jaca ali... E comer bastante, estar com os amigos também. Então, isso é bem bacana, bem legal. Quero mandar um beijo aí pro meu chefe preferido, que é o Italianíssimo, na Asa Norte, isso mesmo. Vamos voltando aqui pro futebol. Você falou da federação, né? Por exemplo, como é que um atleta, por exemplo, uma pessoa começou a jogar agora, começou a se destacar, naturalmente os colegas indicam para ir para a federação ou não? A federação mesmo já tem os olheiros, assim, como é que funciona? Então, os atletas, eles vão se revelando dentro das competições mesmo, né? Então, assim, as pessoas sabem que a partir daquele momento da competição, que ele vai chegando um pouco mais, que ele vai avançando na competição, eles já se tornam um atleta que dentro da competição já tem os rankings. Então, hoje a gente tem o TAF, né, que é um campeonato a nível brasileiro, que percorre o Brasil todo. Então, se você já passa entre os 8, você já está ali dentro do ranking, né? Então, tem tudo isso. E em cada estado tem o Campeonato Brasiliense, que tem a federação. Então, dentro disso, você já se destaca. Dentro dos campeonatos, Praia do Cerrado é onde tem o ranking do Praia do Cerrado. Então, a partir dali, você já consegue conseguir a sua vaga, né, a nível Brasil para estar disputando, mas a gente sabe hoje que essas entidades ainda deixam a desejar muita coisa com relação à organização, tá? A organização de confederação,
do esporte se tornar um esporte olímpico. Sim. Que eu falo que é o sonho do atleta é jogar realmente uma Olimpíada. Infelizmente, o futebol ainda não é olímpico, mas a gente tem também aí o futsal, que não é olímpico, o futebol de areia, que não é olímpico. Então, assim, são esportes genuinamente brasileiros, mas que são muito praticados não só no Brasil, no mundo. Por exemplo, futsal, o próprio futebol de areia, e essa dificuldade de se tornar um esporte olímpico. Fizemos a apresentação do futevôlei nas Olimpíadas de 2016 no Rio, né? Então, assim, eles já estão... o COB já sabe do esporte, já está aos olhos mundial, porque a gente tem os campeonatos mundiais acontecendo. Então, é isso. Não tem como a gente avançar mais devido, assim, à organização mesmo, de confederações, que sempre tem algumas brigas com federações que a gente não tem isso concreto. Você já está envolvida bastante na parte da política também do futebol. Você tem algum projeto político? Sim, com certeza. Os projetos políticos, eu acho que a gente tem que rever a nossa base, porque não adianta a gente querer uma coisa, né, planejar uma coisa, se a gente não tem base. E a base que eu falo são realmente as crianças, os jovens e adolescentes. Se a gente não investir e não tiver uma base concreta, não adianta a gente procurar crescer no esporte a nível de mundiais, de internacionais e olímpicos, porque eu acredito nessa base. Então, tenho vários projetos, sim, voltados, né, até mesmo centro de treinamento. Eu penso em fazer com que Brasília seja assim, igual o vôlei de praia tem lá em Saquarema, o centro de treinamento do vôlei de praia. Cara, construir em Brasília um centro de treinamento para a gente estar cada vez com mais atletas a nível, né, sub-15, sub-14, né, sub-16 ali, tá construindo e fortalecendo essa base, que eu falo que a base é que vai dar o pilar lá em cima para que nossos futuros jovens sejam realmente aí atletas a nível de alto rendimento profissional, internacional e olímpico. Em outros esportes, a gente fala na longevidade do atleta. Hoje em dia tem até no próprio futebol de campo, atletas com mais de 40 anos, 44 anos. No futevôlei tem isso também ou não? Vai jogando até? Até, né? Não, então, tem sim. Eu tenho assim um limite, aqui... Limite não tem, mas a gente sabe que o corpo que é um esporte que exige muito, né? Que exige muito, né? A parte física, e a gente sabe que o corpo também, ele não aguenta. Apesar, né, que eu sou ali dentro do circuito, eu sou uma das mais velhas, né, dentro do circuito, por isso que eu tenho esse orgulho de ainda estar disputando, graças a Deus sem lesões, mas eu falo que é fruto de um trabalho. Sim. Então, se você trabalha bem, se você se desenvolve dentro daquele período, você consegue chegar. E assim, tá cada vez mais difícil realmente, né, porque as meninas têm treinado mais, têm se dedicado mais, e é assim também no masculino. Hoje no masculino a gente já não tem um nível tão grande de atletas com mais de 40 anos. Dentro dos... competindo em alto nível. Exatamente, dentro ali dos 8 primeiros. Então assim, tá cada vez mais difícil, né, de chegar próximo, porque a gente vem com essa nova geração aí, cara, treinando bastante, se dedicando muito, e com novos treinos, né? Novas adaptações que a gente não tinha no ano passado, né, Dudu? Vamos dizer assim, há pouco tempo, o caso mesmo da fisioterapia. Quero mandar um beijo aí pro meu fisioterapeuta Daniel Avelar, porque hoje a gente faz a prevenção. Então, assim, a gente consegue manter com que o atleta, ele chegue numa longevidade melhor. Então, por isso. Uma preocupação com a carga de treinos. Exato. O jeito certo de treinar. Hoje, assim, eu não posso chegar, às vezes, num final de semana em um clube e jogar 10, 15 partidas como eu fazia antes. O meu técnico já falou, você vai jogar 3, 4. Mas e se alguém chamar? Machuquei, não posso. Eu tô bem, eu quero continuar. Mas é isso. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma mentalidade com relação a isso. Antes a gente chegava na praia, chegava no clube, jogava um monte. Não, você tem que se resguardar. O sono é muito importante, o descanso. Antigamente treinava todos os dias, né? Como eu falei que eu treino todos os dias, mas tem um meu dia do descanso. Que aí talvez eu faça a minha parte mental. Eu tô descansando, vou fazer só a minha parte mental, a parte de respiração. Mas hoje eu tenho que ter meu dia de descanso.
Não posso querer jogar, fazer alguma atividade todos os dias. Uhum. Tem essa preocupação, né? Tem essa preocupação. Lana, você é multicampeã, tem algum sonho que você ainda não realizou como atleta? Que você olha assim, falta esse aqui, eu vou lutar até o fim. Eu acho que o sonho de cada atleta, como eu falei, é o esporte olímpico, é chegar numas Olimpíadas. Eu sei que para minha geração a gente não vai conseguir, mas eu falo que politicamente eu vou lutar por isso, para que nosso esporte cresça mais. As pessoas perguntam, né? Você vai parar quando, né? Eu falo que enquanto eu sentir o friozinho na barriga, eu tiver saúde, enquanto Deus puder me proporcionar, né, momentos que eu gosto muito, que é competir, que é estar dentro de uma competição. Então eu vou estar competindo, vou estar jogando. O meu sonho realmente hoje é passar isso para as novas gerações, para que as pessoas, para que as crianças acreditem no sonho delas. Então eu acredito que o meu sonho é ver crianças jovens se dedicando e sonhando, porque é possível. E o sucesso não é só o dinheiro, né? Às vezes a gente fala que esses milionários tiveram sucesso, mas o sucesso ele se faz a partir do momento que você está bem. Você está bem com a sua família, você está bem espiritual, se você estiver bem no seu negócio, você está bem, né, com a pessoa que está do seu lado. Então, esse é o sucesso. Hoje eu falo que, graças a Deus, eu estou no meu sucesso. Eu tive sucesso, eu tenho sucesso, porque eu consegui tudo o que eu almejei. Então, eu trabalho com o que eu desejei, com o que eu sonhei. Então, esse, para mim, é o meu sucesso. Então, eu nem desejo mais sucesso, eu só quero que concretize na vida e sonho de crianças, de jovens, de adolescentes, porque eu falo que, mais uma vez, que o esporte salva. Que legal. Conversando contigo aqui, eu consigo visualizar quando a gente anda nas quadras da cidade, sempre tem aquela menina que jogando futsal, jogando futebol no meio dos meninos, né? Sim. E é isso que você passa, que sim, continua, não desista do seu sonho. Exatamente. Há muito tempo atrás era muito difícil, né? Porque não tinha, e a gente tinha muito preconceito, era a menina que jogava com os meninos, não, né? Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres chegaram num patamar que hoje, na educação física, no esporte feminino, meninas podem jogar com os meninos. Na minha época, eu não podia jogar, então foi muito difícil tudo isso. Eu tive que encarar várias chacotas, enfim. Naquela época não existia bullying, mas quantas e quantas vezes a gente, né, foi mal vista por estar jogando só com os homens, né? Então, hoje eu fico muito orgulhosa de ver meninas jogando no meio de meninos, que é muito legal. É muito legal ter, principalmente, homens que apoiam e incentivam também, né? As mulheres jogando, as mulheres no esporte, as mulheres estando no lugar onde elas querem. Então, é muito bacana a gente ver esse incentivo. E hoje a gente tem obrigação, é obrigatório, né? Em todos os clubes do Brasil ter o feminino. Sim, sim. Isso foi até uma lei da Dilma, no governo da Dilma, que também foi uma presidente mulher, independe do que ela fez, como ela governou, sem falar em política, mas foi uma mulher, né, no poder. Então isso para a gente abriu também portas. Se eu quiser ser uma presidente, eu posso ser uma presidente? Posso. Então, por quê? Porque a gente já teve uma porta ali, a gente já teve uma mulher no comando. E por que não? Então, isso faz com que, né, a gente repense em vários momentos, em várias coisas que a gente quer. Então, é muito legal. E dentro do servidorismo público, dentro da cultura, dentro da música, né, a gente tem mulheres hoje, não existe mais ou baterista, ou tecladista, tem mulheres tocando bateria, tem mulheres. Então, assim, é muito legal a gente ver, né, as mulheres cada vez mais ocupando o espaço onde elas quiserem. Você acha que ainda hoje existe esse preconceito? Com certeza existe. Quanto a mulher no esporte, em quase todas as áreas, né? Com certeza. Tem vários lugares ainda que os caras falam que, não quero jogar com mulher não, a mulher é mais fraca. E eu adoro, tá? Quando eles falam... Que é isso? O espírito da atleta é o quê? O leão, né? E eu tenho até um exemplo disso, Dudu. A gente chegando, eu lembro, nessa época eu jogava com a Patricinha do Rio,
também, enfim, foram 6 anos aí, uma amizade muito legal e uma grande referência também dentro do esporte. E a gente tinha terminado de jogar a competição, a gente foi para a região dos Lagos, e quando a gente chegou lá, ela falou para mim assim, ó, a gente não vai jogar futebol, tá? A gente tá descansando. Eu falei, tá bom, vamos jogar frescobol, enfim. E aí, quando a gente chegou na praia, tinha o quê? Uma quadra. Aí eu já fico até meio assim, né? Parece que já tremendo, né? Aí ela falou assim, a gente não vai jogar. Eu falei, tá bom. Aí a bola veio, Dodô. Aí eu bati 2 embaixadinhas, devolvi. Aí o cara já falou, ih, olha a mina aí, bati bem na bola. Aí eu já olhei e falei assim, como é que é pra jogar? Aí ele, pô, mina, aqui mulher não joga. O jogo tá apostado. Dodô, cara, o meu peito veio aqui em cima. Eu falei, como é que é? Ele eu falei, não, mas peraí, olha só. Eu tô com dinheiro aqui que meu pai me deu, tal. Eu vou botar então o dinheiro. Aí ele, você vai apostar? Eu falei, vou. Aí ele, então tá. Então na próxima rodada você joga. Aí eu vi que os caras falaram, pô, você vai botar mulher pra jogar aqui, né? E aí, cara, ele me chamou rapidinho. Ó, pode entrar, você vai escolher quem dos meninos. Aí eu olhei na cara deles assim, falei, vou escolher aquela menina ali, que era a Patricinha, minha parceira, 1,60 m, pequenininha. O cara, não, uma mulher vai jogar com outra mulher? Aí eles já desanimaram. Cara, Dudu, a gente ganhou o café da manhã, o almoço e a janta do final de semana inteiro, que a gente tava lá na região dos Lagos. Então, assim, e é muito motivador, porque os caras falam, nossa, mina, que legal, você joga que nem homem, né? Aí eu falo, não, eu jogo igual uma mulher que bate muito homem, né? Então, assim, a gente tem várias experiências com relação a isso. A gente sabe hoje, né, que a mulher vem ocupando o lugar dela, mas que, enfim, independente, ainda tem um pouquinho de preconceito a ser quebrado. Mas parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua trajetória, viu, Lana? Reta final aqui do nosso bate-papo, do nosso podcast. Coisa boa, obrigada. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, como é que faz? Lana Futevôlei, muito fácil. Vai lá, fala comigo, eu procuro responder todo mundo. As pessoas perguntam, você mesmo que responde? Sim, né? Procuro, quando mais independente, a minha rede social tá lá, o que você tiver de curiosidade, quiser perguntar. Vou estar sempre passando o calendário dos campeonatos. Quem quiser assistir, quem quiser escolinha em Brasília, pode me procurar. E você tá convidado, né, Dudu? Quero saber que dia que você vai chegar lá no parque pra gente bater aquela bolinha. Olha lá, hein, ó. Gostei do desafio. Uai, bora? Vou passar vergonha. Não, vamos lá. Ilha do Futevôlei, lá no Parque da Cidade. Mandar um beijo também pro meu técnico Nelinho, da Power Futevôlei, onde hoje é um dos maiores referências do futevôlei, né? Não só de Brasília, mas tem muitos atletas aqui, né? Em todos os lugares envolvidos. Então isso é muito legal, o esporte crescendo. E vamos que vamos, é isso, sempre. Ô, Lana, muito obrigado por dividir com a gente toda a sua trajetória de conquistas e continuar inspirando tanta gente no esporte, na vida, nas areias aí de todo o Brasil. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada mais uma vez aí, o pessoal, todos vocês aí do Mais Brasília, da TV Gênesis aí, que me recebeu para falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de Brasília, né? Desse lugar maravilhoso que é, sim, a capital do esporte. A gente tem muito incentivo, né, aqui em Brasília, tanto de Secretaria de Esporte, dentro da Secretaria do Governo, enfim. Mas a gente sabe que não é fácil. A gente tem que ir atrás, correr, mas a gente sabe que Deus abençoe o esforço da busca. É isso aí. Então, não deixe de buscar e acreditar no sonho. É isso que eu tenho para deixar de recado, viu, Dudu? Valeu, Lana. Parabéns aí pela sua trajetória. Gente, mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Semana que vem temos um encontro marcado aqui na Rede Gênesis. Tchau.